O impossível acontecendo no Flamengo, mas também no futebol brasileiro. Vamos falar sobre isso, contratação silenciosa fechada no Flamengo, várias outras notícias do Mengão. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa teu like nesse sábado. Se inscreveu, se não se deixou o like, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou então, vem comigo, Brunegro, vamos às notícias do Flamengo. E agora temos mais um jogador do Flamengo convocado de forma oficial. A Colômbia, pessoal, registrou aí a sua lista oficial de jogadores convocados e Carlos Carrascal, Roger Carrascal, foi convocado para a seleção colombiana. Portanto, mais um jogador do Flamengo convocado, fechando aí a lista de convocados do Mengão, com menos convocados possíveis, acredito eu, dos últimos tempos, porque tem aí o Gonçalo Plata do Equador, você tem aí o Carrascal da Colômbia, você tem os 3 uruguaios, naturalmente você não tem o De La Cruz, ele não foi convocado pelo Marcelo Bielsa, e o Alexandro, que já havia sido convocado, ele foi retirado, foi cortado da lista em função da lesão que ele teve. Portanto, 5 jogadores convocados durante essa data FIFA do Flamengo. O Eric Pulgar também não foi convocado pelo Chile em função da lesão que ele tem no pé, tá se recuperando, deve voltar aí na segunda quinzena de setembro. Enfim, boa notícia no Flamengo, que treina hoje no CT Ninho do Urubu às 9h30 da manhã para finalizar os preparativos para o enfrentamento diante da equipe do Grêmio, diretamente do estádio do Maracanã, às 4 horas da tarde, 1h30 da tarde, a gente está começando a live lá na Pedrão RNTV para trazer essa transmissão no estilo rádio para você, torcedor rubro-negro. Existe a dúvida do Jorginho, tá? Se ele vai ou não para essa partida diante da equipe do Grêmio. O jogador sentiu o posterior de coxa após a partida diante da equipe do Vitória. 8-0 Flamengo no Vitória. Ele não treinou, né? Teve a folga, naturalmente, né? Na terça-feira. Quarta-feira não treinou, quinta-feira não treinou, sexta-feira no dia de ontem não treinou. A ver se ele vai treinar no dia de hoje. Ele treinando hoje, naturalmente, aumentam as chances dele ser titular na partida diante da equipe do Grêmio. Entretanto, se ele sequer treinar hoje, se ele não treinar hoje, pode ficar de fora até da lista de relacionados em função de controle de carga. Até porque no retorno da data FIFA, o Flamengo vai ter uma sequência absurda de jogos, Libertadores, Campeonato Brasileiro, vai ter o Cruzeiro no Maracanã, Vasco no Maracanã, Estudiantes no Maracanã, enfim, aquela coisa toda que vocês já estão acostumados a ver como vai se desenrolar esse treinamento de hoje. Treinamento que o técnico Felipe Luiz vai bater o martelo e definir a escalação para esse enfrentamento diante da equipe do Grêmio, pessoal, beleza? Vamos avançando aí. Flamengo emprestou o meio-campista Vitor Hugo, pessoal. Pois é, para a equipe do Santos, ele que tem com contrato até 2026, o Flamengo emprestou o Vitor Hugo, tá tudo fechado. O meia viaja amanhã, no domingo, para a Baixada Santista. A negociação no lado do Flamengo foi conduzida exclusivamente pelo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP. Tem aí até uma curiosidade sobre a saída do Vitor Hugo à equipe do Santos. O Corinthians também chegou a entrar na negociação com o Flamengo e os empresários do meia, mas o jogador acabou, no final das contas, entendendo que o melhor para ele seria vestir a camisa do Santos por alguns motivos, e um deles, evidentemente, seria jogar com o seu ídolo de infância, o Neymar Júnior, que é o grande capitão, né, ou deveria ser, pelo menos, lá da equipe do Santos. Isso mexeu com ele, por isso ele vai vestir a camisa do Santos. Porque em relação a pagamento, né, os dois times aí são caloteiros, né? O Santos está devendo, tem transferban, o Corinthians também está devendo, tem transferban, mas se trata de um empréstimo, tá, pessoal? Não sei quais são as garantias em relação ali ao pagamento do salário do Vitor Hugo,
mas de qualquer forma é um empréstimo, o Flamengo em si não vai tomar calote em razão do pagamento dos direitos econômicos desse jogador, não sei que contrate depois. Enfim, o Flamengo tinha que emprestar, gente, pelo menos para reduzir o custo de um jogador que não vai ser utilizado. No Flamengo até foi utilizado aí na partida diante da equipe do Ceará, mas não vai ser utilizado pelo técnico Felipe Luiz, por mais que ele diga em entrevista coletiva que ele goste do jogador. Flamengo firma parceria e bate o martelo, parceria inédita com o time do interior da cidade de Minas Gerais para captar jogadores para as categorias de base, além de fechar com o time da Bahia. O Flamengo fechou acordo com o Inter de Minas, no El de Porto Alegre. É o primeiro feito pelo rubro-negro com um time fora do estado do Rio de Janeiro e prevê captação, formação de atletas e até cooperação técnica, pessoal. Pois é, o acordo também prevê cooperação técnica, além da cooperação técnica, intercâmbio de conhecimento entre os dois clubes. Portanto, não é exatamente ali uma base do Flamengo em Minas Gerais, mas é um centro de captação em Minas Gerais. Enfim, é importante que o Flamengo tenha presença aí em cada um dos estados brasileiros. Você tem o Brasil aí como um país de dimensões continentais, né, absurdas, e aí é evidente que, pô, você tem um garoto bom lá em Minas, ou então no Nordeste, enfim, em outro lugar do país, tem que mandar lá pro Rio, pô, mas vai mandar pro Rio, a família tá aqui, né, aquela coisa toda, enfim. Então é bom o Flamengo naturalmente ter esses clubes espalhados aí pelo Brasil afora e mundo afora, também, lógico, uma parceria que tenha o custo-benefício do Flamengo. Meus amigos, simplesmente o impossível, o improvável, o que parecia jamais acontecer, aconteceu. O Internacional foi condenado ontem à noite, na sexta-feira à noite, pela CNRD no processo que sofreu do Flamengo, pessoal. Pode comemorar, o rubro-negro cobra do Internacional valores das parcelas da venda do Thiago Maia, que os gaúchos não pagaram até o momento, tá? A informação que traz o Vene Casagrande, o Internacional, a decisão foi condenar o Internacional a pagar 1.472.588 euros ao Flamengo pelo inadimplemento do contrato, tá? Ou seja, do calote que eles deram no Flamengo, condenar o Internacional a pagar 51 mil reais ao Flamengo a título de custas processuais, ou seja, o que o Flamengo gastou com advogados, o Internacional vai ser pago, foi condenado a pagar, ó, você estava devendo, fez a justiça agir aqui, a coisa toda, e agora quem vai pagar o processo, além de pagar o Flamengo, vocês vão pagar o processo aqui. Declarar que o Internacional deve ao Flamengo as demais parcelas previstas no contrato sobre pena de aplicação de sanções na forma da RCNRD. Já tinha que aplicar sanções já, né? Porque já está devendo aí já faz um tempo. E condenar o Internacional a pagar 467 mil reais aos patronos do Flamengo a títulos de honorários advocatícios. Então, além dos 51 mil, vocês vão pagar 471 mil aqui também dos honorários advocatícios. O Internacional ainda pode recorrer. Apesar da vitória, o Flamengo não está satisfeito e entende que o órgão da CBF demora demais para avançar nos processos desse tipo. Demora demais. Parece que dá até uma colher de chá, sabe? Ah, não, coitadinho dos clubes brasileiros, a gente não pode agir dessa forma porque senão a gente vai prejudicar. Prejudicado tá o Flamengo, dona CRD. E é por isso que é importante, gente. Muita gente... Pô, Pedrão, você às vezes é repetitivo nesse assunto. A gente tem que trazer, sim, o assunto à tona para fazer pressão. Vocês comentarem também. É evidente que eu sozinho não sou nada, mas a gente se unindo em prol disso, falando, a imprensa falando, no geral também, é importante para decisões como essa, como o Internacional provavelmente vai recorrer,
a tendência é que demore para ter um desfecho. Por isso, os dirigentes do Flamengo estão insatisfeitos com a situação. Essa é uma reclamação também do Cuiabá, que tem mais de 50 milhões a receber no total de dívidas de alguns clubes da primeira divisão, da Série A. É uma verdadeira vergonha o que a gente passa no futebol brasileiro. Não sei se já com essa situação da CNRD, se o Flamengo já pode aplicar uma solicitação à FIFA também de punição internacional. O Flamengo não pode diretamente à FIFA solicitar o transfer ban em função desse órgão nacional, que é a CNRD, haver contra clubes internacionais, né, de fora do Brasil. O Flamengo até pode, e já fez isso contra clubes de Portugal, por exemplo, mas, infelizmente, contra o Internacional, precisa ter esse avanço inicial da CNRD, que é lenta pra carilha. Ô, CNRD, eu vou te contar uma história, viu? Mas vamos avançando aí que tem mais coisa pra gente conversar. Torcedor rubro-negro, Andreas Pereira foi contratado pela equipe do Palmeiras de forma oficial e, cara, ainda bem, espero de verdade que alguns torcedores do Flamengo tenham desencanado do Andreas Pereira, porque ficavam, Pedrão, por quê? Veja bem, ele cometeu aquele... Eu nunca fui a favor da volta do Andreas Pereira para o Flamengo, em razão do que aconteceu, até porque ele ia vir para o Flamengo. Ele é bom jogador, de fato, ele é bom jogador, mas ele ia vir para o Flamengo e não tem clima sustentável, ia cometer um erro, o pessoal já ia lembrar daquela situação. E hoje ele vai para a equipe do Palmeiras e mais uma vez, quem sabe, pode estar presente numa final de Copa Libertadores da América. O Flamengo está de um lado da chave da Libertadores, o Palmeiras está do outro lado da chave. E se o Palmeiras avançar até a final, o Flamengo também, as duas equipes se encontrarão, só que dessa vez com o Andreas Pereira do lado verde. Rapaz, ia render, o que ia render de matéria isso aí? Só tem que dar uma entregada também, né, pro Flamengo para corrigir aquele erro do passado. Enfim, o Andreas Pereira disse o seguinte: tive a oportunidade de conhecer a Academia de Futebol no ano passado com a Seleção Brasileira e fiquei impressionado. A gente não vê nem na Europa a estrutura que o Palmeiras tem. Pelo que me falaram, ela está ainda melhor do que conheci. Trabalhar em um centro de treinamento como é o do Palmeiras é o que todo atleta sonha, disse aí o Andreas Pereira, e falou que o Palmeiras é o maior do Brasil, que tem mais título do Brasil, aquela coisa, tudo que é normal, entendeu? Pedrão, veja bem, ele deu declarações dizendo que no Brasil ele só jogava pelo Flamengo e agora ele foi vestir a camisa do Palmeiras. Isso é um absurdo. Olha, meu amigo, o futebol é assim também, viu? Ao mesmo tempo que eu comemoro que ele tenha ido lá pro Palmeiras e alguns torcedores parem de ficar enchendo aí a porcaria do saco em relação a isso, cara, o Matias Vinha falou que só jogaria pelo Palmeiras, foi jogar pelo Flamengo, depois fizeram essa pergunta para ele na entrevista coletiva, ele falou, olha, eu só estava dizendo o que era conveniente dizer. Ele foi até meio sincerão assim na entrevista de apresentação dele. Você teve o Paulo Guerreiro, no Brasil eu só jogo no Corinthians, depois jogou pelo Flamengo também. O cara fala ali na hora, porque vai dar corte, vai viralizar nas redes sociais, entendeu? A gente sabe como é que funciona. Isso aí o cara acaba falando, mas não é do coração para fora. Eu nunca levei esse tipo de coisa a sério, mas ainda bem, para passar essa coisa. Pedrão, André, pô, pela madrugada, gente, tem meio campo maravilhoso, Jorginho, Saúl, Arrascaeta, entendeu? Todo mundo ali, pelo menos eu penso dessa forma, beleza? Samuel Lino deu entrevista à Flamengo TV e exaltou Georgian de Arrascaeta, o comparando com Griezmann, o francês, que atua pela equipe do Atlético de Madrid. Apesar do sucesso instantâneo, o atacante diz que ainda não está no auge da sua forma e aponta diferença do futebol brasileiro para a Europa. Ele fala, clubes daqui não defendem com tanta intensidade. Falou o Samuel Lino, ele falou, o Arrascaeta parece com o Griezmann, muita qualidade.
Acho que são bastante parecidos, só que um tem a perna esquerda e o outro a direita. Ele é fácil de jogar com ele, muito simples, jogador muito inteligente, se nota dentro do campo muito fácil. E eu gosto bastante de jogar com ele porque ele faz bastante tabela, gosta de se aproximar para jogar. O ponto mais forte para mim é a inteligência e a experiência dele. O Arrascaeta pensa muito na frente, que às vezes fica dando até uns passos na frente que eu falo, não, dá aqui a bola no pé. E ele quer dar o passo lá na frente para eu correr. Ele meio que deu uma risada dessa situação, apontou também essa diferença aí da intensidade. Acho que aqui é muito diferente de intensidade, isso foi uma coisa que eu notei, porque nos jogos do Flamengo, se a gente bota intensidade, a qualidade vai aparecer, ou o time tecnicamente é muito bom. Na Europa, os clubes que estão atacando normalmente atacam com muita intensidade, mas os que defendem também defendem com muita intensidade. Isso falta aqui no futebol brasileiro. Concordo com ele. Tem muito essa mentalidade, sim, aqui no futebol brasileiro, beleza? O jogador, muitas das vezes, quer correr quando tem a bola, quando não tem a bola, que é a maior parte do tempo, aliás, o cara, ele não quer fazer as atividades que ele precisa fazer. Pessoal, tá confirmado, o martelo foi batido. Domingo acontecerá a volta da primeira torcida jovem do Brasil, fundada em 1967, tendo como um dos objetivos combater os maus dirigentes daquela época. A torcida jovem do Flamengo retorna aqui à arquibancada na partida contra o Grêmio, tá? No domingo, muito bacana, vai ter aquela situação lá da caminhada da torcida do Flamengo, poderão vestir seus respectivos uniformes, né, com os tanquinhos, aquela coisa toda, é bem bacana, o Flamengo ganha com isso, que tudo transcorra de forma legal, bacana, e que não aconteça nada, e que a torcida fique lá, da onde é o lugar de direito, que a raça também fique lá, porque a torcida organizada, ela faz muita diferença mesmo na arquibancada. Sem torcida organizada, você tem um ambiente ali horroroso, digamos até de Copa do Mundo, né? De jogo de seleção brasileira, que não tem canto, não tem nada, entendeu? Eu gosto bastante da presença da torcida organizada. Teremos aí aquele show da Bethânia, aquela coisa toda. Já foi revelado qual será o artista presente no jogo do Flamengo. Será o Alexandre Pires. Ele será um dos cantores que fará parte do pequeno show no intervalo do jogo entre Flamengo e Grêmio no Maracanã. A ação faz parte da festa que a nova patrocinadora master do Flamengo está organizando para a estreia da parceria que acontece justamente nesse duelo, nesse embate diante da equipe do Grêmio, tá? O Felipe Luiz naturalmente vai definir a escalação hoje, com ou sem a presença de Jorginho no time titular, ou até mesmo fora da lista de relacionados do Flamengo, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, Flamengo fechou a demissão de Fábio Marcelo Teixeira de Souza e entrou o mais novo fisioterapeuta, Pulia, ou Pulia. O Flamengo fazendo aí uma reformulação, demitiu algumas pessoas das categorias de base, na fisioterapia também, tá? Portanto, fechando essa contratação, o Flamengo. Em relação a Lucas Paquetá, pessoal, o Aston Villa, o Tottenham e o Everton fazem sondagens pela contratação do meio-campista nessa reta final de janela. O West Ham, segundo o GE. Globo, o jornalista Caio Mota, promete não facilitar e já avisou os clubes que não vende o meia por menos de 50 milhões de libras, o que dá 367 milhões de reais, o que fica praticamente impossível do Flamengo realizar esse tipo de contratação, pelo menos agora, né? Quem sabe aí, naturalmente, para o futuro. Você que tá aí, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.